Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos trabalhar juntos a disciplina Teorias da Administração 2, cuja ementa é Escolas e Evolução do Pensamento Administrativo, Gestão por Função e Gestão por Processo, Sistema Administrativo e Mudança Organizacional. Peço que fiquem atentos aos pontos-chave, estejam de posse de caneta e papel para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debatermos as dúvidas no ambiente virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que leiam todo o caderno didático. Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas nesse caderno. Vou utilizar os fóruns e as videoaulas para ir um pouco além da apostila, ok? Vamos começar? Nessa primeira videoaula, vamos centrar nas unidades 1 e 2 do caderno didático. Mas como eu falei anteriormente, é um norte. Podemos buscar alguns conteúdos adicionais para suporte durante essa aula nossa. Lembrando que a nossa disciplina é a continuação da teoria da administração 1, que vocês já estudaram, centrados no papel do administrador no mercado de trabalho, as funções essenciais ao exercício da sua atividade profissional, a natureza e a complexidade das organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, tanto as públicas como as privadas, e também as não governamentais, e principalmente o conceito da administração. Podemos resgatar alguns desses temas para a gente contextualizar, né? E ir um pouco além disso depois, ok? Vamos resgatar. Em primeiro lugar, queria lançar uma discussão. A administração é uma ciência? Aliás, vocês sabem qual é a definição de ciências? Vamos lá. Ciência, gente, ela deriva do latim scientia, que quer dizer conhecimento ou saber. Então, uma ciência tem que ter os seus conhecimentos sistematizados, ou seja, estruturados. A administração buscou muitos conhecimentos, métodos e técnicas de outras ciências, e isso era uma crítica a ela. Porém, com o passar do tempo, ela cada vez mais foi se fortalecendo como ciência e se estruturando. Essa estruturação foi baseada em três grandes abordagens: a prescritiva e normativa, a explicativa e descritiva e a crítica. Sobre a primeira abordagem que eu falei, a prescritiva e normativa, ela estabelece o como fazer, né? Baseado em regras, ou seja, já te entrega a fórmula pronta. Traços desse tipo de abordagem a gente encontra na teoria clássica, na teoria das relações humanas, na teoria neoclássica e na teoria da burocracia. Já a segunda abordagem que eu citei agora há pouco, a explicativa e descritiva, é o enfoque que se preocupa em descrever e explicar os fenômenos organizacionais sem preocupação de estabelecer regras ou princípios gerais de aplicação. Traços desse tipo de abordagem a gente encontra nas teorias estruturalistas, na comportamental, na dos sistemas e na da contingência. Então, gente, vamos separar essas duas abordagens melhor. Eu posso falar que a primeira, a prescritiva e normativa, ela descreve como o administrador deverá lidar com as organizações, enquanto a outra, a explicativa e descritiva, preocupa-se em descrever, analisar e explicar as organizações para que o administrador escolha ele próprio, né, a forma apropriada de lidar com elas, levando em conta a sua natureza, né, as suas tarefas, os seus participantes, os problemas, as situações diversas, né, as suas restrições e diversos outros fatores. Portanto, essa abordagem tem a vantagem de proporcionar um conhecimento mais profundo sobre o objeto de estudo e uma ampla flexibilidade e versatilidade na solução dos problemas, sem a preocupação de confiná-las a receitas, às prescrições ou normas pré-fabricadas,
visando uma aplicação universal. Só uma observação. Eu tinha falado que a teoria da burocracia era prescritiva e normativa, mas alguns autores, gente, eles classificam ela como uma teoria explicativa e descritiva. Depois eu quero que vocês aprofundem nesse debate, pesquisando sobre isso e fazendo uma análise crítica. E por falar em análise crítica, vamos agora falar sobre a terceira abordagem, justamente a abordagem crítica. Essa abordagem ainda está começando a se estruturar. Ela parte do pressuposto que não basta mostrar as coisas como são, e sim como elas deveriam ser. Centra-se no sujeito como aquele que tem o poder de escolha, obviamente buscando atender à demanda coletiva das organizações. Portanto, esse poder de escolha é coletivo. Agora vamos debater um pouco sobre os primeiros 50 anos da administração como ciência, ou seja, a administração estruturada. Uma pergunta: hoje em dia, uma organização consegue sobreviver sem ser administrada? Qual que é a resposta suas? Eu acho que vocês vão responder que não. Quando eu falo em administrada, gente, uma observação, ou gerida, né? Eu estou falando em ter um administrador à frente. Não estou falando em ter um administrador à frente, mas sim utilizar pelo menos noções básicas da administração na sua gestão. Temos que lembrar que hoje em dia a diminuição de custos, a eficiência e diversos outros fatores de excelência dentro da empresa, eles ganharam destaques devido à forte concorrência. A gente hoje em dia, nós não estamos mais na realidade Henry Ford, que era o único nos seus primórdios que vendia carros. A opção era carros Fords, né? Ou você comprava carro Ford, ou você comprava cavalos. E ele ainda dominava toda a cadeia de fornecimento de seus produtos. Gente, ele produzia na Amazônia brasileira, aqui no Brasil, nas seringueiras, a borracha para os seus pneus. Ou seja, ele tinha uma organização altamente verticalizada. Mas mesmo Ford, nessa realidade que eu contei, tinha que utilizar conceitos administrativos na sua empresa. Agora imagine hoje em dia, com um mundo altamente globalizado, com espaços de estocagem cada dia mais caros, com concorrentes brotando, né, a todo instante aí no mercado. Vamos pensar aqui, até mesmo se a pessoa quiser desenvolver uma bomba atômica, gente, é possível encontrar na internet alguns passos. Isso eu estou falando porque teve um físico brasileiro que na sua tese falava de alguns passos, né, para produzir a bomba atômica. E isso provocou uma intensa discussão até onde esses dados, né, de pesquisas que ele fez, né, tinham que ser secretos ou não. Então não existe mais segredo. Hoje em dia tudo é copiado. O que vai diferenciar uma empresa de outra é a capacidade de utilizar cada dia mais e mais ferramentas de gestão que irão criar diferenciais nas empresas e desenvolvê-las. Beleza, falei isso tudo agora, mas e o que é administrar, né? Mas quando falamos de administrar aqui, estamos focados na administração de organizações, lembrando. Então eu pergunto, o que é uma organização? A resposta, né? Uma das respostas que eu gosto muito de dar é essa. Organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando em um determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo, né, pré-determinado, através de afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Essa é uma definição de organização. E uma organização, ela pode ser pública ou pode ser privada. Uma universidade é uma organização. A polícia é uma organização. A prefeitura da sua cidade é uma organização. Aquela sorveteria da esquina da sua cidade é uma organização. O seu concorrente, né, o concorrente da sorveteria, um açaí que abriu lá perto, também é uma organização. Então, gente, o administrador tem que trabalhar com recursos
né, que são físicos, recursos materiais, né, patrimoniais, tem os recursos financeiros, os recursos humanos e até mesmo os recursos de capital intelectual, né, que são intangíveis, né, que ele trabalha com esses recursos para ele alcançar aqueles objetivos pré-estabelecidos, aqueles objetivos delineados anteriormente. Ele tem que direcionar esses recursos e organizá-los na gestão das suas empresas, seja empresa privada, né, que visa o lucro, já nas gestões de empresas públicas, né, ele busca o bem comum, né, ele busca atender a população que ele está vinculado. E essa forma que ela é administrada determina como e quando essas organizações vão atingir seus objetivos. Você saber alocar os recursos da maneira correta, no tempo correto para atingir seus objetivos, que é o segredo que o administrador tem que atender. Ok? E sobre essa alocação de recursos, gostaria de mostrar o nosso primeiro slide. Vamos lá? Pareto, gente, que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? O princípio de Pareto, nasceu na França, porém sua família ela era italiana e acabou que ele cresceu na Itália. Ele é um economista e em um dos seus estudos ele fez a relação de 8-80. Preste atenção sempre nessa relação 8-80, ela é muito recorrente na administração. Essa relação dizia, né, esse estudo dele dizia que 80% das riquezas da Itália, né, naquela época, estava concentrada em 20% das pessoas. Então ele fez essa relação que 20% de causas, elas estão relacionadas a 80% dos resultados. Quem consolidou esse princípio não foi nem Pareto, porque Pareto fez a pesquisa e tudo mais, mas só que ele não seguiu aplicando em outros assuntos. Quem consolidou esse princípio foi Joseph Moses Juran, mas partindo de estudos de Pareto, né? Ele utilizou os estudos de Pareto. Esse princípio de Pareto sempre é utilizado na administração. Lembra que eu falei que o administrador tem que saber coordenar os seus recursos? Lembram que a empresa tem um objetivo ou objetivos? Portanto, temos que colocar os recursos certos nos locais corretos para termos o melhor aproveitamento, né, para atingirmos nossos objetivos. Imagine aí, vocês são responsáveis pela recepção de uma empresa. Vamos imaginar aí. E notam que existem muitas reclamações sobre esses atendimentos. Vocês fazem uma pesquisa e de 20 pessoas que responderam responderam criticando essa pesquisa, né, que fazem críticas, 16 dessas 20, eles fizeram queixas em situações que estão relacionadas às suas atendentes recepcionistas. Por exemplo, como o mau humor delas, ou então cara fechada. Eles colocaram no papel, ela é muito mal-humorada, ou então ela tem muito cara fechada. Dentre outras coisas. Dessas 20, uma fez a queixa que a água do bebedouro não estava tão gelada. Outra pessoa, né, criticou a cor da tinta da parede. Uma terceira disse que a cadeira era desconfortável. E a última falou que faltava lanche. Em qual área devemos atuar, tendo em conta essas reclamações? Viram que isso é um exemplo clássico de Pareto? Se vocês não observar, se não entenderam, observe o próximo slide que eu vou apresentar melhor para vocês entenderem. Nesse slide, eu já fiz de uma forma para vocês poderem visualizar melhor. Eu tenho 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, existem 5 reclamações distintas. Existem uma delas que recai sobre os atendentes, outra que recai sobre o bebedouro, outra que recai sobre a cadeira, outra que recai sobre o lanche e outra que recai sobre a tinta. Nesse universo de 5, se eu pegar a queixa dos atendentes, dá 20% total, pois 1 em 5 corresponde a 20%. Então, nós temos o primeiro parâmetro de Pareto, ou seja, os 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. Agora vocês me perguntam, Guilherme, beleza, eu já tenho os 20% das causas. E cadê os 80% dos problemas? Temos 20 reclamantes. Desses 20 reclamantes, 16 falam de problemas que estão vinculados aos atendentes. Então, 16 em 20 dá 80%. Ou seja,
80% dos problemas, que são as 16 reclamações que estão vinculadas aos atendentes. Então, temos um exemplo clássico do princípio de Pareto. Eu até marquei no slide de vermelho para vocês observarem melhor o quadro que eu fiz. Obviamente, gente, que nem sempre vai dar essa conta exata de 20% das causas originarem 80% dos problemas. Mas, no final, o que esse princípio quer dizer, e que é o nosso exemplo de gerir uma organização, o que ele quer dizer? Temos que concentrar nossos esforços aonde eles terão maior impacto. Se eu pintasse a empresa, eu resolveria 5% das queixas, não concordam? Se eu trocasse o bebedouro, eu resolveria outros 5%. Se eu incluísse o lanche, eu resolveria outros 5%. Se eu mudasse todas as cadeiras da empresa, mais 5%. Mas pensem aí, se eu treinar as recepcionistas, ou mesmo colocar um prêmio para o bom atendimento, qual o impacto na empresa? O impacto seria o seguinte, eu estaria resolvendo com essa ação 80% dos meus problemas. Olha só que interessante. Mas aí vem alguém e fala, ô Guilherme, por que não resolver tudo? Eu respondo, nunca vamos ter recursos, né, numa empresa suficientes para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Os esforços, eles têm que ser centrados aonde eles possuem maior impacto. Então, sempre temos que ter em mente que saber alocar os recursos é administrar e temos que ter eficiência nisso, pois as empresas concorrentes, ou mesmo, né, pensando na administração pública, as pessoas elas querem, né, excelência nos serviços, querem excelência nos resultados. E essa excelência, nós só vamos conseguir atingir sabendo alocar os recursos no lugar certo, na hora certa, e tendo em mente o objetivo da empresa. Então, se a empresa vende tênis, não adianta nada alocar o recurso para fazer boné. Concordam? Então, beleza, gente. Aí, toda hora eu falo sobre eficiência na gestão, eficiência ali, eficiência aqui, excelência, eficiência. Aí eu pergunto para vocês sabem qual a diferença entre eficácia e eficiência? Eu imagino que sim, mas não vamos perder nada em falar novamente. Vou dar um exemplo ilustrativo para tentar mostrar para vocês a diferença. Vamos imaginar que temos um restaurante, nós somos donos de um restaurante, e temos que atender 100 pessoas. Esse é o nosso desafio. Os garçons, eles conseguem atender 100 pessoas naquela noite, porém, eles quebram pratos, né, somem alguns talheres, derramam bebidas, né, no restaurante, na hora que está servindo, dentre outras coisas. Porém, aquele objetivo que a gente colocou lá atrás, de atender a 100 pessoas naquela noite, ele foi atingido. Isso é um exemplo de eficácia, ou seja, os garçons foram eficazes. Eles atingiram os objetivos traçados. Mas imaginem no mesmo exemplo, mas ao contrário de quebrar copos, né, de sumir talheres, sujar o chão, eles consigam atender as mesmas 100 pessoas, mas de uma forma que não desperdiçou recursos, né, ou então desperdiçou muito menos recursos. Então, eles foram eficientes. Eficiência, gente, é você atingir seu objetivo da melhor forma possível. E isso que as organizações atuais, elas buscam, pois dependendo como elas atingem seus objetivos, o mercado, ele não perdoa. Ou mesmo a população, né, pensando numa empresa pública, ela não perdoa. Quando falamos de empresas públicas, né, a população não perdoa. Vamos imaginar aí, uma empresa de energia do governo, né, qualquer empresa de energia do governo. Talvez o objetivo dela seja entregar energia elétrica. E ela entrega, mas ela entrega caro. Ela foi eficaz? Sim. Por que ela foi eficaz? Ela entregou energia. Ela foi eficiente? Não. Pois sabemos que ela poderia reduzir os seus custos de produção. Mas vamos pensar aqui nisso daí em outro ângulo. Algum de vocês vai me questionar, fala assim, ó Guilherme, né? Mas essa empresa de energia elétrica cobra caro, mas é para recolher mais dinheiro, né? Recolher mais impostos, né? Para serem revestidos para a população. Então aí eu volto à pergunta. Hoje em dia, pela quantidade de impostos que pagamos, os serviços que recebemos do governo estão à altura? Não vamos generalizar, não. Obviamente que algumas empresas são melhores, outras são piores. Mas não está tendo eficiência no geral.
Então, imagino que a resposta sua vai ser não. Então, os órgãos públicos, eles não possuem, né, essa eficiência, como eu falei no geral. Ou seja, eles não conseguem aproveitar seus recursos na gestão de uma boa forma. Eles possuem desperdício. E é justamente para isso que o administrador existe, é para isso que nós existimos. Nós temos que gerir esses recursos de uma forma eficiente para atingir nossos objetivos da melhor forma possível. Agora, gente, voltando ao nosso assunto, que era os 50 primeiros anos do estudo da ciência da administração, eu faço outra pergunta. Por que estudar a história da administração? Às vezes você fala assim, Guilherme, beleza, mas a administração hoje em dia não é mais importante focar hoje em dia? Gente, nós temos que entender o que já fizemos no passado e que não deu certo. Nós temos que entender qual era a realidade da época, em qual contexto, pois muitas vezes, gente, aquela sociedade ela não estava preparada para aquele tipo de abordagem. E hoje estará. E hoje atual ela aceita aquele tipo de abordagem. Para termos toda a dimensão da administração atual, a gente tem que saber sobre todas as suas transformações e sabermos os porquês, né, que respondem vários direcionamentos que existem hoje em dia. E no final, tudo é aprendizado. Nós temos que sempre pegar as coisas como aprendizado. Já ouviram falar que temos que aprender com os erros? Na filosofia de Just in Time, eles valorizavam muito os erros. Não porque eles gostavam de errar. Ninguém gosta de errar, a empresa não gosta de errar. Mas sim porque eles aproveitavam os erros que às vezes eles não conseguiram evitar para ensinar as pessoas. Então esse estudo da história não é apenas para sabermos o que aconteceu cronologicamente até a data atual, mas sim uma tentativa de explicar essa realidade nossa atual, que está toda direcionada por causa da história que tivemos. Se a administração hoje em dia preocupa com as pessoas na organização mais do que antigamente, não é de graça, gente. Tem alguma história por trás disso. Tem fatos, acontecimentos, situações que levaram a administração a valorizar mais as pessoas. Não acordamos de um dia para o outro falando, bingo, vamos valorizar mais as pessoas. Isso não acontece. O que acontece são decepções, perda de produtividade, testes, controle, resultados, exigência de clientes, as próprias mudanças culturais, né, do ambiente externo, que levam a gente, ou seja, a empresa, as organizações, a valorizarem mais e mais as pessoas. Então, esse contexto ele tem que ser estudado. Temos que dominar as informações, temos que ser embasados. Vocês viram que eu expliquei o princípio de Pareto e contei uma história, um pouco da história? Isso dá poder de argumentação. A informação tem que existir e o administrador tem que buscá-la a todo momento. Nós temos que buscá-la, a informação. Ela faz parte da nossa vivência. Só falamos sobre sistematização da administração, tendo como base o período da exploração do Fordismo como ponto inicial. Ou até mesmo um pouco antes, apesar dela ser forte, né, desde a Revolução Industrial. Mas ela já existia, não muito sistematizada. Gente, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, com os sumérios e os egípcios que tinham, né, algumas organizações governamentais. Outro caso interessante, né, de início da administração de algumas organizações públicas, né, são as polis da Grécia Antiga. Observe esse slide. Aqui temos uma ilustração das cidades e estados da Grécia Antiga, né, que começaram a definir a vida pública. Tinham as cidades-nações, que eram divididas pela zona rural e pela zona urbana. A zona rural, ela abastecia a zona urbana com alimentos e produtos primários. Existia um muro, gente, reparem aí na gravura, que separava essas duas zonas, pois quando a polis era atacada, eles não tinham estrutura para defender toda a cidade. Por isso existia esse muro que cercava a zona urbana. Dentro dessa zona urbana existiam vários outros territórios, como a Acrópole, a Ágora e a Ástei, que respectivamente eram a parte mais alta com os templos, a parte do mercado e a Assembleia do Povo. E por último temos a Ástei, que é a cidade em si. Portanto, a gente pode observar que mesmo nas polis gregas, né,
já existia uma preocupação muito grande com o bem-estar da população por meio de decisões públicas, ou seja, por meio da administração. Mas apesar dessa existência da administração nessas épocas, somente a partir da Revolução Industrial, como eu já falei, que ela começou, né, a existir como ela existe hoje em dia. Começou a criar uma estrutura, né? Começaram a surgir alguns textos, né, de alguns autores. Surgiu nessa época, um dos autores que a gente pode citar, Charles Babbage, né, que era um matemático, né, e engenheiro britânico. Ele tinha uma visão sobre padronização de processos na era da Revolução Industrial. Ele sempre defendia a observação, padronização de processos na linha de montagem, divisão de trabalho. Ele também sugeriu a divisão de trabalho, né, que essa divisão de trabalho ela fosse em tarefas menores e até foi mais além. Ele forneceu várias sugestões com bases econômicas e nas suas análises para a melhoria das bases correntes. Dizem que ele foi o Frederick Taylor da época, porém ele não foi tão ouvido, ele estava além do seu tempo. Naquela época eles não conseguiram entender o que Babbage queria dizer. Agora, gente, vamos começar estudando a abordagem clássica da administração. Essa abordagem clássica da administração, ela está compreendida entre 1890 a 1940, né, aproximadamente. Ela compõe essa abordagem clássica, a administração sistemática, a administração científica, a gestão administrativa, a escola das relações humanas e a burocracia. Então são essas. Cada abordagem dessa possui suas próprias características. E uma após a outra, né, elas vieram justamente em um processo de evolução e adaptação ao contexto da época. Ou seja, uma vai tentando consertar os erros das outras, se adaptando à evolução da nossa sociedade. Então, nós vamos começar apresentando para vocês a primeira, a administração sistemática, que surge, né? Ela surge a partir do momento que tem o crescimento das fábricas e, consequentemente, né, com a necessidade de organizar a sua produção. Então, estudiosos da época, entre eles Adam Smith, né, que era um economista e filósofo escocês, inclusive hoje em dia ele é considerado o pai da economia, eles já tentavam contribuir para a coordenação das atividades nas empresas. Eles observaram que era preciso focar na produção de larga escala, de uma forma mais eficiente, utilizando seus recursos da melhor forma possível, né, e evitando os desperdícios. Para atingir essa eficiência, esses estudiosos eles falam da divisão do trabalho, ou seja, se cada pessoa que está na linha de produção fizer uma parte do trabalho, uma parte que ele for especialista, o processo anda mais rápido. Por exemplo, se eu, sozinho, produzo um tênis inteiro em 10 minutos, partindo desse pressuposto de Adam Smith, né, e de outros estudiosos, 10 pessoas, eles produziriam um tênis em menos de 1 minuto. Então, essa administração sistemática, ela dava mais ênfase nos processos e procedimentos, para garantir que os esforços dos trabalhadores eles fossem alcançados. Ela pautava muito nas operações econômicas, ela tentava diminuir os custos o máximo possível, ela pautava também na assessoria adequada, incluindo orientações. Ela também trabalhava a manutenção de estoques, né, para a linha de produção não parar. Sempre tinha que ter o estoque suficiente para não travar a linha de produção. E ela também se centrava no controle, garantindo, né, que todos os seus processos eles fossem assertivos, ou seja, eles fossem corretos. Para ela conseguir chegar nesses objetivos, cada membro da organização tinha suas funções definidas, com foco, e eles sempre tinham o foco no chão de fábrica, né? Que são aqueles funcionários que estavam na parte operacional, que estavam pegando pesado, né, no dia a dia. E esse foco gerava técnicas padronizadas para esses funcionários seguirem. Também foi observado, né, por meio dessa escola, a necessidade de coleta, processo, transmissão e análise de informações por meios específicos. Inclusive, gente, teve a implementação de memorandos, né, aqueles documentos que a gente encaminha dentro de órgãos para transmitir recado ou informações de um setor para o outro.
E esses memorandos eles acabaram ajudando muito, né, na estruturação desses processos, porque era uma coisa que você sistematizava também a informação. Então dá para afirmar que a ênfase da administração sistemática é unicamente as operações internas da organização. Contextualizando, naquela época o governo não tinha muito controle sobre as organizações e os funcionários eles não estavam muito organizados. Então a empresa centrava todos os seus esforços em atuação dentro da fábrica mesmo. Eles não preocupavam com as forças externas, eles não preocupavam com o que talvez um sindicato ia falar, às vezes nem existia, né? Eles não preocupavam em algumas regras do governo, às vezes eles não colocavam regras, era tudo muito recente. Então, com essa falta de normatização, a fábrica centrava nos esforços internos. Agora, gente, nós vamos mudar. Agora vamos falar sobre a administração científica. Vocês lembram que eu falei sobre Charles Babbage? Pois é. Tudo que ele tinha falado há 75 anos atrás começou a fazer sentido naquela época, que era o início do século XX. Taylor, gente, que foi o precursor da administração científica, ele tinha sérias críticas à administração sistemática, pois, segundo ele, né, ela não proporcionava eficiência produtiva na fábrica. E as decisões elas eram tomadas sem ter embasamento científico, ou seja, eles não verificavam se existiam melhores alternativas pesquisando os resultados de novas propostas. A partir daí, gente, que surge a administração científica. Ele defendia, Taylor, a utilização de métodos científicos para analisar e avaliar os trabalhos, pois ele queria aumentar a produtividade. E para isso tinha que saber qual o melhor caminho. E para ele chegar nesse melhor caminho, ele tinha que aplicar pesquisas. Ele mensurava todos os resultados para definir critérios que padronizavam todas as ações dos empregados da empresa. Vamos pegar um exemplo. Ele pesquisava, né, e descobria que uma pessoa demorava 1 minuto para dobrar um metal com martelo, batendo martelo. Então ele padronizava isso na fábrica, colocando que cada funcionário que tem aquela função, nas mesmas condições daquela pessoa, deveria dobrar o metal em 1 minuto. Assim ele estava solidificando a especialização e também a padronização. Tudo com base em pesquisas que ele fez, por meio de seus estudos de tempos e movimentos. Então, ele definia como a pessoa tinha que fazer aquilo, com quais as ferramentas a pessoa tinha que fazer aquilo e com quanto tempo a pessoa tinha que fazer aquilo. Para ele chegar a esses resultados, né, desses estudos de tempos e movimentos, ele analisava o serviço, descartava os processos inúteis, observava os melhores funcionários, ele cronometrava o tempo, incluía pausas necessárias. Assim, ele tinha uma padronização de todos os serviços necessários na linha de produção. Mas a administração científica, ela também se preocupou um pouco com o trabalhador. Claro que buscando aumentar a eficiência nessa preocupação. Mas ela observou que precisava oferecer conforto aos funcionários, melhorando o ambiente de trabalho, como melhorando a iluminação, a ventilação. Ele se preocupava também com o excesso de ruídos, pois com essas ações, um empregado ele conseguiria executar um processo em menor tempo e com menos erros. Então, Taylor propôs a racionalização do trabalho, o que gerou uma divisão do trabalho em especializações, em conjuntos de tarefas, criando assim a linha de montagem. E com isso, ele também gerou a necessidade de vários supervisores, né, com autoridade diante de seus subordinados, para controlar a produção. Dessa racionalização de Taylor, surgiram algumas melhorias, né, que são padronização das ferramentas e dos equipamentos de produção, garantindo o mínimo de esforço do funcionário, né, evitando a perda de tempo. Uso de cartões de instrução distribuídos aos trabalhadores. Eram cartões, gente, que instruíam como eles deveriam fazer os processos, facilitando o treinamento. Também tiveram as paradas para eliminar a fadiga, né? Ele sabia que se o trabalhador tivesse a fadiga, ele não renderia tanto. Então, eram necessárias essas paradas para a recuperação do mesmo. Ele também trabalhou com a gratificação diferenciada por produção. Taylor, ele percebeu que se pagasse todo mundo igual, aquele funcionário que tinha maior capacidade, que era melhor funcionário, ele ficaria desmotivado, pois aquele lá do meu lado que não faz nada, ele está recebendo a mesma coisa que eu.
Então, ele incluiu a gratificação para quem produzisse mais. Então, gente, isso tudo que nós falamos aqui gerou métodos corretos de execução do trabalho. Uma seleção mais apurada, colocando o trabalhador certo no lugar correto, além de um melhor treinamento. Também gerou a ajuda dos trabalhadores, né, pela supervisão. Ela passou a ter uma orientação maior aos trabalhadores e verificar os processos. E definiu também uma divisão do trabalho com definições claras, que se cada um claras do que cada um era responsável. Agora, o maior exemplo que temos da aplicação da administração científica de Taylor é o Fordismo. Chama-se Fordismo, né, quando a gente fala Fordismo, pois quem aplicou, né, quem executou o Fordismo, né, o dono da fábrica, foi Henry Ford, que é o dono da fábrica da Ford, que foi a primeira fabricante de veículos que produziu em massa. Então, ele buscou no Taylorismo, ou seja, na administração científica, os seus princípios. Os veículos, eles eram colocados em plataformas, tipo esteiras, que iam carregando os mesmos pela fábrica. Ford, utilizando os princípios de Taylor, conseguiu reduzir, olha só, o tempo de produção de um chassi de um carro, né, era 13 horas, ele reduziu para 1h30. Para ter esse sucesso, Ford ele primeiro teve que padronizar os carros. E a sua progressão no processo produtivo da fábrica é ordenado, planejado e contínuo. O trabalho, gente, ele passa a ser entregue ao trabalhador. O trabalhador não precisa ir mais buscar o item que ele vai ir trabalhar. E tem a divisão também das operações em especialidades. Claro que o Taylorismo foi alvo de críticas, né? Não foi só elogio. Primeiro, devido à padronização dos produtos. O consumidor ele não tinha opções. Tem até uma brincadeira, né? Que a gente fala o seguinte: todas as pessoas podem escolher a cor do carro desde que ela seja preta. Olha só tinha carro preto. Segundo, foi por Taylor ter ignorado os fatores psicológicos e sociais, pois ele pensou em premiação financeira e mais nada. Terceiro, a terceira crítica, né? A quantidade de rotinas levava o operário ao tédio. É tudo muito igual, né? Quarto, né, o último, os sindicatos, né, que naquela época já estavam mais fortes, eles começaram a criticar os padrões e gratificações que tinham tendência de serem usados para explorar o trabalhador, né, mecanizando-os. Foi uma abordagem, assim como a teoria sistemática, que olhava apenas para o interior da fábrica, né, o Taylorismo. E também centrava-se muito no nível operacional. Observem algumas imagens aqui comigo. No primeiro slide, podemos observar uma foto da linha de produção da Ford. Uma das coisas que dá para notar é que o carro vai até cada operário, né? Eles não precisam mais ir buscar o serviço, né? Ele não precisa mais ir no local de serviço. Então, essa esteira, né, ou linha, que serve para levar o carro, na verdade, é a linha de montagem que falamos. Dá para notar que cada funcionário está numa função específica, que são as superespecializações, que são criticadas, né, nesse próximo slide que eu vou passar aqui. Aqui a gente vê o ator Charlie Chaplin, né? Quem lembra aí do Charlie Chaplin? É muito famoso. Ele fez o filme Tempos Modernos, que é justamente uma crítica a esse modelo de produção. Aqui ele está em uma linha de montagem e o filme bate muito na tecla da repetição de procedimentos, né? Na superespecialização, nos tempos contados. Assistindo esse filme, vemos, né, a gente consegue observar que se ele atrasar mais do que o programado, ele para toda a linha de produção, pois cada ação de outro funcionário depende do anterior. O filme demonstra também os problemas de saúde que esse tipo de serviço repetitivo traz para as pessoas. De fato, é uma grande crítica a esse modelo. Mas temos que lembrar que Taylor trouxe uma aprimoração do modelo anterior. E apesar de não trazer soluções para todos os trabalhadores, ele trouxe algumas melhorias. E uma pequena observação. Quando a gente fala em administração científica, sempre falamos de Taylor, né, Taylorismo, inclusive. Mas todas as teorias da administração, né, e escolas, elas são constituídas de diversos autores. Não existe um único teórico que fala de uma, né, uma que é falada por apenas um único teórico. Existem escolas que defendem aquela teoria. Claro que uns se destacam mais do que os outros, como Taylor se destacou e como Fayol também se destacou. E daqui a pouco nós vamos falar de Fayol. E escola, gente, só para a gente entender melhor,
Escolas são conjuntos de pensadores que eles têm mais ou menos, né, estudam mais ou menos as mesmas coisas, né, e defendem essas matérias que eles estudam. Continuando as nossas abordagens, né, agora nós vamos falar sobre, como a gente já citou Fayol, nós vamos falar sobre ele, né, que ele trabalha com a gestão administrativa, que muitos conhecem como teoria clássica da administração. Então, para a gente começar essa teoria clássica da administração, vamos falar um pouco sobre Fayol. Quem é Fayol? O nome dele completo é Julius Henry Fayol, era formado em engenharia, nasceu em 1941 e morreu em 1925. A escola dele, né, a escola que ele pertencia, né, o conjunto de autores que ele pertencia, né, que tinha ele como grande nome, foi desenvolvida quase ao mesmo tempo, né, concomitantemente com a administração científica. Ela tinha uma visão voltada para a perspectiva do administrador e, como base, ele apresentou 14 princípios, né, que são, vamos voltar ao slide. O primeiro princípio de Fayol que ele apresentou é a divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas, né, e das pessoas para aumentar a eficiência. O segundo princípio, né, é autoridade e responsabilidade. É o direito de dar ordens, né, e esperar a obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa ter o dever de prestar contas. Elas ambas, né, têm que estar equilibradas entre si. O terceiro princípio de Fayol que ele trabalha é a disciplina. É o respeito às normas estabelecidas, que dependem, né, da obediência. O quarto é a unidade de comando. Cada empregado ele deve receber ordens de apenas um superior. É um princípio da autoridade única. O quinto, né, princípio é a unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. O sexto princípio o princípio da subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Ou seja, os interesses gerais eles devem ser maiores do que os interesses particulares. Eles devem se sobrepor. O sétimo princípio é da remuneração do pessoal. Essa remuneração tem que ser justa. O oitavo princípio é sobre a centralização. Ele refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Então, diminui um pouco aquela questão dos supervisores. O nono princípio é a cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. O décimo princípio é a ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana, né? Uma organização. O 11º princípio é a equidade, né? É reconhecer o direito de cada um. É a amabilidade e justiça para alcançar a lealdade pessoal. O 12º princípio que Fayol trabalhava é a estabilidade pessoal, ou seja, a rotatividade das pessoas ela tem um impacto muito negativo sobre a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer num cargo, melhor. O 13º princípio é a iniciativa, a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E o último princípio, né, o 14º, é o espírito de equipe. Harmonia e união entre as pessoas são as forças da organização. Portanto, gente, diante desses princípios, dá para perceber que essa escola clássica valorizava a divisão do trabalho. Então, quanto maior, mais eficiente a organização seria. Ela também defendia o agrupamento de tarefas por departamentos. Valorizava o menor número de subordinados por chefe e também a centralização das decisões. E focava mais na organização das tarefas do que nos homens, desvencilhando os processos de problemas pessoais. Com base disso, Fayol apresentou as 5 funções da administração, o POCCC, que são, vamos para o próximo slide. O P, de previsão ou planejamento, que é um processo consciente e sistemático de tomar decisões sobre os objetivos que a empresa buscará no futuro. Basicamente, estabelece os objetivos e metas da organização e especifica o modo como eles serão alcançados. Temos o O, de organização, que é considerado o instrumento de operacionalização do planejamento. É a estrutura organizacional que possibilita a transformação dos planos em objetivos concretos.
entende-se que é a maneira como a empresa coordena todos os seus recursos, tanto os humanos como os financeiros e os materiais, alocando-os de acordo com o planejamento. Temos o C, de comando, que é a condução da empresa no sentido de atingir os objetivos visados. Ela está ligada à autoridade ao poder. Trata-se de fazer com que seus comandados executem o que precisa ser realizado, de forma clara e concisa, e de acordo com os desejos da alta administração. Temos outro C, que é a coordenação, que significa reunir, unificar e harmonizar todas as atividades e esforços visando o alcance dos objetivos previamente traçados durante o planejamento da organização. A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços necessários por parte da empresa. E temos o último C, gente, que é o controle, C de controle, que é a necessidade de verificar se os procedimentos eles estão de acordo com as regras e os princípios da empresa. Trata-se de estabelecer padrões e indicadores de desempenho que permitam assegurar que as atitudes tomadas são as que a empresa precisa. Por meio do controle das atividades, é possível aumentar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as metas da organização. Dessa forma, observamos que Fayol vai além de tê-lo, pois ele não se limita em dar o direcionamento. Ele também orienta até a verificação dos resultados. E essas 5 funções da administração, que foi a mãe do processo administrativo, se repararmos, todas as empresas utilizam essas funções, em qualquer nível hierárquico, inclusive. Observamos que essa escola, representada por Fayol, avançou em muitas questões. Porém, como a de Taylor, também recebeu algumas críticas, pois muitas pessoas acharam que ela tratou suas orientações como verdades universais e que tinha uma certa obsessão pelo comando e seu modelo, centrado na autoridade e na responsabilidade. E, por fim, ainda continuava tratando a organização como um sistema fechado. Ela não dava tanto valor ao ambiente externo da mesma, que era o mesmo defeito que nós encontrávamos nas escolas anteriores, na sistemática e na científica. E agora, gente, a gente vai para outra escola. Nós vamos trabalhar a Escola de Relações Humanas. Em 1932, para ser mais exatos, foi divulgada uma pesquisa sobre a influência das condições físicas de trabalho na produtividade e na eficiência dos trabalhadores. Essa pesquisa foi desenvolvida por George Elton Mayo. Ele desenvolveu essa pesquisa na fábrica Western Electric, em Chicago, nos Estados Unidos. Ele queria ligar a motivação dos empregados com seus resultados. E ele conseguiu concluir que o fator humano deveria ser mais observado e cuidado, em uma época que a produção em massa ia contra essa abordagem. Lembramos que as escolas estudadas até esse momento não importavam tanto com a parte humana da organização. Então, depois de várias fases dessa pesquisa, ele observou especificamente que o nível de produção é intensamente determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios e pela atenção que recebem da organização, além da interação com o seu grupo informal. Portanto, ele centrava no trabalho do bem-estar, na motivação e na comunicação dos empregados, pois acreditavam que as necessidades sociais elas eram mais importantes, ou vinham em primeiro lugar do que as necessidades econômicas. Por falar em necessidades sociais, podemos afirmar que Maslow foi um grande colaborador dessa escola. Vamos para o slide. Em primeiro lugar, quem é Maslow? Abraham Harold Maslow foi um psicólogo americano, professor estudioso, que passou a produzir materiais também na área de gestão. Ele foi responsável pela teoria da hierarquia das necessidades, que dá embasamento para a pirâmide de Maslow, que é o nosso outro slide. Aqui nós temos alguma biografia de Maslow, depois, se vocês tiverem interesse, pode dar uma pausa e verificá-las. Nessa pirâmide de Maslow, dá para a gente visualizar melhor as hierarquias que ele propõe, ou seja, quais são as necessidades humanas por níveis hierárquicos. Segundo ele, as pessoas elas possuem um grupo de necessidades que não são iguais e que possuem uma escada de uma para a outra. Portanto, quando a pessoa supera uma necessidade, logo a próxima começa a ser seu alvo principal. Na figura,
nós observamos que a primeira necessidade são as fisiológicas, ou seja, comer, dormir, né, fazer xixi, beber água. Então a pessoa só passa a ter atenção a outras necessidades a partir do momento que supere essas. Então ele sobe um pouco mais na pirâmide de Maslow. O segundo degrau dessa pirâmide é a necessidade de segurança. A gente logo pensa em não sermos roubados, né? Em ter guardas nas ruas, estamos certos. Mas a segurança que Maslow propõe vai até um pouco mais longe, pois inclui a segurança da saúde, né? A segurança da propriedade, do emprego, dentre outros fatores. Quando suprimos essa necessidade, já vamos para o terceiro degrau e começamos a ter necessidades sociais, ou seja, ter uma família, ter amigos, uma parceira, um parceiro, né? Essa necessidade sendo realizada, vamos para o quarto degrau, que são as necessidades de autoestima, que são ter confiança, ser respeitado pelos outros, né? Finalizando essa, vamos para o quinto degrau e o último, que é a realização pessoal, que é a ausência de preconceitos, moralidade, a criatividade e outros fatores. Portanto, subimos de degrau em degrau nessas necessidades de Maslow. Observamos com essas necessidades que a motivação do funcionário é interna, porém, a empresa pode propiciar um ambiente para que essas necessidades sejam realizadas, ajudando o bom desempenho. Então, aquele modelo de homo econômicos adotado nas teorias anteriores, agora é substituído pelo homem social. E as organizações informais, elas passam a ser estudadas, pois ela é importante no processo de motivação do funcionário. E, por fim, surge o modelo do homem complexo, pois ele tem todas aquelas etapas da pirâmide de Maslow para cumprir. Mas, antes de finalizar essa abordagem, temos que falar nas críticas. Muitos diziam, né, que ela ignorava a racionalidade dentro da empresa, que era muito boazinha, né, e que o empresário precisava do lucro, e ela esqueceu disso. O bem-estar é um problema secundário na indústria e não principal, segundo algumas pessoas. Então, logo após, surge a teoria da burocracia, que é baseada na racionalidade. Ela buscava os meios para atingir os objetivos delineados, buscando a máxima eficiência na organização. O seu pai era o sociólogo, advogado e historiador alemão Max Weber. Essa teoria atacava as limitações apresentadas pelas escolas anteriores. Tentava acompanhar o processo, né, o crescimento das empresas e a sociedade de consumo em massa, que começava a se solidificar e exigia um modelo que atendesse, né? Max Weber ele tentava quebrar o apoio da hierarquia em um só indivíduo, o que era abordado por Fayol, lembram? A sua escola ela oferecia padrões formais para serem aplicados nas organizações. E esses padrões eles garantiriam a não necessidade de apoiar a estrutura das organizações no seu executivo. Para ele, as burocracias são fundamentais e elas não, se bem utilizadas, elas não serão uma forma de gestão morosas. Weber cita as seguintes dimensões para o modelo burocrático. Vamos lá no slide. Ele fala sobre a primeira, o caráter legal de normas e regulamentos, né? Que é a criação de normas e regulamentos por escrito, a fim de definir como a burocracia deve agir, né? Impondo a disciplina. A segunda, o caráter formal das comunicações. Então, a comunicação é feita pela escrita, a fim de evitar múltiplas interpretações em ações e procedimentos. A terceira é o caráter racional e divisão de trabalho. Ele trabalha com a sistemática de divisão de trabalho para obter a eficiência dentro das organizações. Ou seja, a divisão do trabalho divide o poder da organização. A quarta, a impessoabilidade nas relações. Não distingue as pessoas, mas sim os cargos e funções que as mesmas exercem na organização. A quinta, a hierarquia de autoridade. Informa que cada cargo que possui um peso inferior na organização não deve ficar sem supervisão e também define as chefias e os cargos das autoridades. A sexta, a rotina e procedimentos padronizados. Regras e procedimentos impõem o poder de regular a conduta do funcionário dentro da organização. Os procedimentos e regras podem mudar de acordo com o cargo que o colaborador ocupa para obter disciplina. A sétima, a competência técnica e a meritocracia. Competência e o mérito, né, são responsáveis direto pela admissão, classificação e mudança de função dentro da empresa. A oitava, a especialização de administração. O membro do corpo de administração nem sempre é proprietário da organização, mas sim um colaborador especializado na função de administrar a organização. A nona, a profissionalização dos participantes.
Os colaboradores de uma organização são profissionais, pois se encaixam em diversos fatores como especialistas de um cargo. E a 10ª, a completa previsibilidade do funcionamento, que quer dizer que a previsibilidade, né, das atividades estabelecidas em normas e regulamentos. Então, por meio de normas e regulamentos, a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, muitas vezes, esse modelo é criticado, principalmente quando esse modelo é visto como um multiplicador de papéis dentro de uma empresa, impedindo ações rápidas e corretivas. Inclusive, grande parte das pessoas utilizam, né, esse nome de burocracia como uma crítica, né? Você fala assim, está sendo muito burocrático. O autor Merton, ele critica a burocracia. Ele fala que ela tem autoridade excessiva atribuída a uma só pessoa. Ele fala que os procedimentos, muitas vezes, eles tornam fim. Então, você fica mais centrado no procedimento do que realmente naquele objetivo. Ele fala também sobre o apego demasiado às regras. Ele fala sobre o tratamento de todos os casos de uma forma padronizada. Não existe flexibilidade no tratamento de cada caso. Muitas vezes, né, alguns processos fixados, eles não podem ser mudados. Também fala sobre a rígida hierarquização da empresa. A dificuldade de atendimento do seu cliente devido à rigidez das regras, dentre outras situações. Temos que observar que esse modelo não é ideal para todos os tipos de organização, principalmente para aqueles que necessitam de uma maior flexibilidade e rapidez nas suas decisões. E muitas vezes as pessoas elas não dão o melhor de si devido ao excesso de regras. Vamos observar agora esse último slide. Nesse slide, nós temos todas as escolas, né, incluídas aqui. A gente tem a administração sistêmica, a administração científica, né, a gestão administrativa, a escola das relações humanas e a burocracia. Cada um tem as suas ênfases, né? Algumas as ênfases são nas tarefas, outras na estrutura, outras nas pessoas. Tem a abordagem organizacional, o conceito básico de organização, as suas características básicas na administração, o conceito do homem, né? Alguns econômicos, né? Elas se centravam nisso, e os resultados almejados. Então, esse quadro aqui, a gente só está tirando algumas informações dos textos que nós falamos e colocando elas organizadas. Então, depois, vocês retornam nela, né? Eu também vou deixar no ambiente para vocês terem ela como base. E agora, pessoal, com isso, nós encerramos os assuntos na nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam do estudo do caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais.